Boa noite, companheiros do tal. Eu já vou falando porque eu não marquei esse vídeo ao vivo e depois eu vou publicar no nosso canal do YouTube, canal que se chama Mestre Liu Pailin, pessoal. Olá, Margot, pessoal. Eu não vou ficar cumprimentando muito porque isso vai depois pro YouTube, esse vídeo. Então, queridos companheiros do tal, nós já estamos às portas do inverno, né? E eu queria avisar para vocês, né, que nós temos um canal no YouTube que chama Mestre Liu Pailin. Eu me aposentei agora recentemente e vou dar mais atenção para o canal no YouTube no sentido de colocar alguns vídeos que eu tenho, né, ainda do Mestre Liu Pailin. Então eu tô colocando, tem pérolas ali dos ensinamentos, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês eu vou começar agora uma playlist de Feng Shui lá no canal, colocando um breve vídeo semanal, pequenas dicas de Feng Shui, já avisando para vocês, né, que eu tenho um grupo de estudos de Feng Shui ou Feng Shui. Nós temos um grupo de estudos de treinamentos taoístas, não é estudo, práticas em Feng Shui, práticas, treinamentos revelados pelo mestre, e também tem um grupo de prática em astrologia, onde as pessoas percebem aquela energia do seu próprio mapa. Pessoal, na China, né, existem os 3 tesouros, que também são os 3 tipos de sorte, Tian, Ti e Zhan. Tian, a sorte ligada ao céu, astrologia. Ti, a sorte ligada à terra, Feng Shui, no sentido de sorte, no sentido de influência que a gente recebe. E Zhan, a sorte do homem, que resulta da sua ligação com as palavras dos sábios, né? Dos iluminados, também os seus treinamentos, tipo de alimentação. E mais importante que tudo isso, a postura interna de cada um, a vibração. Porque a vibração é o resumo. Às vezes a pessoa faz treinamento, faz muito treinamento, acha que só o treinamento em si, mas o Mestre Liu Pailin, e esse vídeo está no meu canal, num vídeo lá que está escrito compaixão, o Mestre Liu Pailin fala: a compaixão é o treinamento mais elevado. E no post-mortem, ele puxa a alma céus e céus acima, né? Então, quer dizer, a compaixão, ela regula toda a vibração que a gente emite. Então, é muito importante a gente ter o coração tranquilo e uma vibração que a gente chama uma boa vibração. O que é uma boa vibração? Aí o mestre Liu Shimin sempre nos recomenda: não se deixe levar pelas 5 emoções negativas, que o mestre Liu Pailin chamava de 5 ladrões, que é a raiva, exatamente o oposto da emoção yang, que é a compaixão. A preocupação, que é a falta de fé, ligado ao baixo estômago. A tristeza, no lugar da justiça, a vibração que rouba a energia do pulmão é a tristeza, tá? Tristeza. A euforia ligada ao coração. E ainda tem o medo ligado ao rim. Aí fala assim: Tabata, mas como que eu faço para não entrar nessas vibrações? Então a gente termina de ficar indignado com uma notícia, depois começa a ficar com medo do que pode acontecer e fica eufórico. Enfim, isso daí é o caminho do, como diz o mestre Liu Pailin, do cemitério, né? E do mau aproveitamento, né, da nossa oportunidade. Até, olha a Silvia aqui, que bacana. Então, a Silvia é uma pessoa ligada à área da psicologia, né, uma grande psicóloga. Então, quem pode ajudar? Claro, em determinados casos, claro, sempre é bom uma conversa com um psicólogo, né? Um psicólogo, ele tem muito, ainda mais como a Silvia, né, cabalista, a nos oferecer. Agora, o mestre Liu Pailin, ele nos ensinou a respiração dos 6 sons,
Então você ficou indignado. Todo dia de manhã você precisa fazer a respiração dos 6 sons para eliminar a energia turva das 5 emoções. Então você vai elimina a euforia. Aí, sway, shu. Eu já quis chegar na do fígado. Shu. Elimina raiva. E o olho, que é ligado com o fígado, os olhos. Então, você... Se você tem uma árvore, faz de manhã cedo, sempre de manhã cedo, voltado para uma árvore, você vai eliminar a raiva. É uma forma eficiente, né? Lao Tzu deixou 6 ideogramas, o último é do triplo aquecedor. Existem várias formas, né, pessoal? Por exemplo, andar descalço, você tem que andar descalço, tem várias formas. Nós estamos numa época da civilização, ou do declínio da civilização, ou do fim da civilização, não sei. Eu sei que agora a gente tem realmente que aproveitar que a gente teve acesso a tantos conhecimentos, né? Já que a Silvia está aqui, vou falar uma frase do Rabino Joseph Salton, cabalista, astrólogo, um processador de energia cósmica, que é professor dela, professor meu também. E ele fala, nós temos que caminhar sobre a terra, mas a cabeça tem que estar no céu, né? Isso é bem, a árvore da vida é o símbolo, né, máximo aí da Kabbalah, né? É o símbolo onde você encontra tudo, tudo está incluído aqui. E nós temos a posição da árvore, né? Onde a gente fica de pé, né? De pé, nessa posição. Agora não dá para ensinar respiração, 6 sons, posição da árvore. É uma live bem curtinha, só para falar para vocês aproveitarem os vídeos do meu canal. Mas a posição da árvore permite, pela própria postura, você não tem que ficar brigando com os pensamentos. Ei, não fica com raiva que você prejudica o fígado, você vai morrer. Não é assim. Você ficando na postura do universo, soltando todo o peso na terra, a postura da árvore ou do universo, você, como diz o mestre Pailin, você sai da prisão, você rompe os limites, por isso é do universo. E você sai daquela prisão. Qual é a prisão? Isso, a cada um tem, todos aqui são espiritualizados, cada um tem, mas eu diria a prisão, acabei de dar uma aula de astrologia, a prisão do próprio mapa, né? Que mostra as energias dos planetas no nosso início de vida, que fica impregnado, é o padrão, todo mundo fala, é crença limitante, padrão, é trauma, é a mãe, que a culpa é da mãe, aquelas coisas. Mas quando você fica na postura da árvore, em pé, você solta todo o peso na terra. Se ela está embaixo, ela segura o peso. Mas tem gente que anda e ainda não sabe nem ficar em pé, né? Minha mãe era professora do mestre Pailin e ela dava curso de Tai Chi Chuan. Às vezes na terceira aula ela não tinha ensinado nada, mas a senhora não vai ensinar não, ninguém sabe ficar em pé. Ficar em pé é a cura muito eficiente. E minha mãe falava, Tai Chi Chuan não é balé, para vocês ficarem, né? Tai Chi Chuan, primeiro, todo treino Pailin, você precisa unificar o homem. Então o espírito, o brilho espiritual se recolhe na região do umbigo, que é a região do homem. Aqui é a região do céu. A parte dos genitais, água, rins, é a região da terra, porque a gente gera os filhos, né? A gente cria. Então, essas duas energias são concentradas na região do umbigo, que é a região do homem. Então, a cabeça não tem como ficar quente, o pé não tem como ficar frio, desde que você leve a atenção e a intenção para a região entre os rins e no umbigo. Então, isso são chaves, né? Chaves pequenas, que a gente tem que fazer o que com elas? Cada vez que aprende um treinamento, ter 30 dúvidas, achar que o que não desceu,
que o brilho, que não achou onde que está o brilho espiritual. Isso nem existe, pessoal, porque assim, isso chama-se intenção. Você tem a intenção de descer o brilho espiritual, que aliás já é uma cura. Você desce, a intenção engole a saliva, então você já resolve problema de garganta, problema de esôfago, problema de estômago. A respiração desce e fica na barriga igual a do nenê, que quando ele respira assim, ó. Pronto, pessoal. Com isso, como diz o mestre Pailin, já é difícil para morrer, precisa esforçar muito para morrer. Mas tem que ser feito o tempo todo, os treinamentos taoístas. Não é os treinamentos de manhã e sair na correria. A postura do taoísta, que é uma postura de ligação do Yang com o Yin. Então o mestre Pailin falava assim, o céu só tem o céu, a terra só tem a terra, mas o ser humano é poderoso, porque ele tem céu e ele tem terra. Só que se fogo e água ficam brigando dentro da própria pessoa, e o pé gelado, a cabeça quente, aí é derrame, não é poderoso. É como um casal, que o homem é yang, a mulher é yin, fica de picuinha, em vez de trocar energia. Aí você encontra, o cara tem pressão alta, a mulher tem pressão baixa. Eu falei, ué, mas não é um casal? Se é um casal, vai regulando. Tudo é uma questão de regular. Yin e yang, fogo e água. Mas ok, casal é difícil mesmo. Todo relacionamento é difícil. E nesse período é mais difícil ainda. Por isso, a gente tem que buscar o equilíbrio para dentro. E para cima, energia do céu. E para baixo, energia da... E também para a natureza, né? Porque aqui são 10 dedos que você consegue captar a energia da natureza. Então a pessoa tem que ficar de manhã cedo descalça, fazendo seus treinamentos, durante o dia sereno, sempre recolhendo sua energia e praticando os pequenos tesouros do Tao, tá? Que eu já mencionei vários, mas olha só, gente, eu tava lendo Neijing, que é o livro de ouro do Imperador Amarelo, porque eu tô preparando a aula do inverno. Participem dessa aula que vai ser domingo que vem, às 19h30. A inscrição é sempre R$90, pessoal. Vocês vão receber a apostila, o vídeo e nós vamos aprender várias coisas importantes e relembrar todas as palavras, né? As palavras sempre do mestre Liu Pailin e também aprendizados do mestre Liu Shimin. Mas eu tava lendo o Neijing, por isso que eu resolvi fazer essa live aí sem combinar, né? Quando o homem está sereno e saudável, o pulso do coração flui e une-se como as pérolas se unem ou como uma fieira de jade vermelho. Então podemos falar no coração saudável. Quando o homem está tranquilo e saudável, o pulso dos pulmões é calmo e pacífico. E quando é pacífico, como uma aldeia, ou como as sementes de um olmo, pode-se falar de pulmões saudáveis. Quando o homem está tranquilo e saudável, o pulso do seu fígado bate suave e debilmente, como se auscultássemos uma comprida e fina vara de bambu sem ponta. Então pode-se falar de um fígado saudável. Por que ele fala debilmente, né? Porque o fígado, ele é a expansão. Ele é o trovão. Então, é que nem quando chega a primavera, que o fígado recebe energia, ele recebe energia e fica todo mundo, sai pela rua maluco para praticar compaixão. Não, geralmente é raiva, indignação. Então, é aquela força expansiva. Ele está falando debilmente, significa suavemente, porque para lidar com a energia da primavera é a suavidade. É a suavidade, né? Quando o homem está tranquilo e saudável, o pulso do baço, é baço estômago,
flui suavemente, tá? Quando o homem está tranquilo e saudável, o pulso dos rins flui como se estivesse arquejante e cansado, como se fosse alternadamente reprimido e ligado e muito firme. Então, pode-se falar em rins saudáveis. Ok, gente, vamos ficar com essa frase. Vamos falar assim, mas como assim o rim está cansado? Veja bem, o recolhimento da nossa energia. Às vezes a pessoa, ela é bem expansiva, como se diz aí, né? Por acaso eu sou uma pessoa bem gastadora de energia. Já me coloco como um exemplo aqui, né? Um exemplo de que os treinamentos funcionam. Porque se fosse pela minha natureza, né? Que a gente fala assim, nossa, a pessoa tem energia expansiva, não é que tem, ela gasta, né? Então dá aquela impressão que tem, tá? Mas a pessoa serena, essa vai conseguir passar esse período de declínio do período 9 de fogo, onde a tendência de problema de olho, de derrame, de não dormir, o fogo, tá? O fogo. Então a gente tem que cultivar a água, cultivar o frescor, tá? Tomar cuidado com eletrônicos, muito cuidado, porque Plutão tá em aquário na tecnologia, Plutão, a sombra, tá? Então, muita cautela, muito cuidado. E é isso, pessoal, no final ficou um negócio comprido, né? Aqui a live. Pessoal, participem da minha aula mensal. Todo mês, quer dizer, eu consigo dar umas 6 por ano, tá? Então não é todo mês, mas vai ser domingo que vem. Vamos nos preparar, porque o inverno é o período de fechar e armazenar. É o período de fechar a porta da vida, tá? Então o inverno é muito importante, né? Muito importante. E aí nós vamos falar sobre muita coisa. O inverno é água e a água alimenta a madeira, os olhos. Então a gente precisa mergulhar os olhos no mar de energia inferior. Como? Qualquer um que escutou sabe fazer. Recolhe com um sorriso interior os olhos, mergulha, como o mestre Liu Pailin falava, feito bobo, mas que de bobo não tem nada. Feito bobo, mas que de bobo não tem nada, né? Porque os anos passam e a pessoa vai rejuvenescendo, que é o nosso caminho do rejuvenescimento e da imortalidade, que é o que os mestres queriam para nós, né? Aqui tem o Furo Sou, imortal, ligado à saúde, né? Com todos os seus segredos. Então, pessoal, desejo um feliz inverno para todos, né? Com um recolhimento para que a gente possa aí na primavera não ter um fígado muito ressecado, né? Porque ressecado com certeza vai ser, né? Porque nós estamos num período bem difícil, mas não muito ressecado, nutrido. E é isso, participe da minha aula, vai lá no YouTube, procura, tem um monte de vídeo misturado lá, não tenho tempo de organizar, tá? Mas vai nos do Mestre Pailin. Ah, o áudio tá ruim? Tá, coloca o celular assim no ouvido, arruma uma caixinha, num sendo de Wi-Fi, né? Não é Wi-Fi, é aquele Bluetooth, aquilo faz muito mal para a saúde, sabe? Fica aqui na cabeça. Coloca lá bem alto, ouve um pouquinho, escreve, aproveita aqueles vídeos do Mestre Pailin. E é isso, tudo de bom para vocês, pessoal. Participa da minha aula, nós temos um grupo de WhatsApp também para Feng Shui, um para astrologia e um para treinamento, Tien Tizan, Céu, Terra e Homem. Então, gratidão, Mestre Liu Pailin, gratidão, Mestre Liu Shimin.